Olá, que bom que você chegou. Afinal de contas, esse podcast existe por sua causa. Sem a sua audiência, sem a sua participação, não teria nenhum sentido. E por falar em sentido, em motivo, em gratidão, eu quero agradecer ao governo do estado de Mato Grosso, que por meio de termos de parcerias entre a Cor de Mato, Central das Organizações do estado de Mato Grosso, e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, também a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Graças a essas secretarias, conseguimos a estrutura necessária para conversar com você, por meio de bate-papos importantes com autoridades aqui do nosso estado de Mato Grosso. Autoridades do mundo político, do mundo empresarial e lideranças que representam a sociedade civil. E nesse sentido, você também está convidado a participar. Basta escrever aqui embaixo do vídeo que você está assistindo, seja um corte aqui nas redes sociais, seja o programa completo aí no YouTube, é só deixar seu recado. Eu quero participar, eu gostaria de falar sobre tal tema. A sua voz aqui pode ser ouvida por autoridades como a que está presente aqui na mesa hoje. Um dos políticos mais importantes dos últimos 8 anos aqui em Mato Grosso, está em seu segundo mandato como deputado estadual, já no seu segundo mandato ocupará uma das principais funções no parlamento aqui do estado de Mato Grosso, se não a mais importante, uma das mais importantes, porque quem administra é que sabe o tamanho do problema que ele está enfrentando, para levar soluções para a sociedade. Antes de citar seu nome, antes de apresentá-lo, eu quero passar a palavra aqui para o meu parceiro de bancada, co-anfitrião do podcast Garimpo Sustentável. O podcast se chama Garimpo Sustentável, mas nós vamos falar muito de saúde, vamos falar muito de sustentabilidade, vamos falar muito de cooperativismo e vamos falar muito de questões sociais estruturantes para o povo matogrossense. Josias, antes de passar para você, Josias, deixa eu chamar a velha vinheta. Curte a vinheta. Sobrou só um lá pra mim agora. Agora sim, estamos de volta com o podcast Garimpo Sustentável aqui da Cor de Mato e com vocês, Dr. Josias. Olá, meu brother, Johnny Everson. Olá, internautas desse projeto intitulado Garimpo Sustentável. Né? Um tema importante que já está aí há 3 anos, né? Na estrada, trabalhando o trabalho do levantamento de dados desses garimpeiros artesanais de regiões tradicionalmente garimpeiras aqui de Mato Grosso. E hoje, depois desse preâmbulo que você fez aí, de extrema importância, né, adjetivando o doutor, o nosso convidado para essa conversa hoje, é de extrema importância, porque ele tem um conhecimento muito grande em matéria de assentamento, cooperativismo, e de grande valia, né? A gente vai poder aplicar e, inclusive, perguntar o que fazer nessas regiões garimpeiras que a gente está conseguindo regularizar aí, graças a Deus, e que tem sofrido muito com questão de malária, doenças, falta de políticas públicas na área da saúde. Creio e tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo muito importante e a gente vai ter um grande aprendizado. Vamos para frente, né? Obrigado, Josias. Esse é o maior objetivo dos nossos podcasts. Produzir conhecimento útil para a sociedade e compartilhá-lo gratuitamente, graças ao apoio do Estado. Ele nasceu... João José de Matos nasceu no velho continente, ou seja, ele já nasceu no berço do conhecimento. Europeu, né? Chique que fala. Desculpa. E ele atravessou o oceano, ainda muito jovem, criança, aterrissou em São Paulo e o destino lhe trouxe para Mato Grosso. Graças a Deus. Estou aqui recebendo, que vai se apresentar melhor, dizer um pouco, inicialmente, quem é ele, qual sua história, até ele se tornar deputado estadual em Mato Grosso. O nosso amigo, deputado
e primeiro secretário, a partir de janeiro, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, doutor João. É com você, meu irmão. Ok, muito obrigado pelo convite, Johnny Everson, Josias. É um prazer estar aqui no Garimpo Sustentável, para a gente bater um papo leve, suave, e eu estou à disposição de vocês. Quando eu cheguei em Mato Grosso, em 85, aqui se brincava muito para falar de pau rodado. E porque eu fui convidado, né, para trabalhar no Hospital Geral na época, como nefrologista. Aí eu brincava, não, realmente, eu sou um pau rodado clássico, né? Eu vim rodando no Atlântico, caí em São Paulo. São Paulo eu fui para Minas, onde eu estudei medicina. De Minas eu vim para o Mato Grosso. Então eu sou realmente um pau rodado, mas que amo Mato Grosso, eu falava, alegria. né? Então, estamos aqui já há 40 anos praticamente. Moramos mais de 20 anos aqui em Cuiabá, trabalhando em clínica de hemodiálise e nos hospitais da cidade, pronto-socorro municipal, todos os hospitais. Aí fomos para Tangará, onde montamos uma clínica de hemodiálise, tinha eu e mais 2 sócios. Faço até questão de falar que continuam meus grandes amigos, o Dr. Vitor e o Dr. Calil. E na época eu fui escolhido para ir para Tangará da Serra, porque eu tinha uma filha de 4 anos de idade, e eu era o mais experiente dos 3. Não, vai lá, você organiza e você volta. Falei, tá bom, 6 meses, 4 meses depois. E eu fiquei lá até hoje. Olha. E aí trabalhava muito, né? Durante a clínica de hemodiálise, ela funciona de segunda a sábado, né? A minha vida social praticamente não tinha, só trabalho. Mas o povo sabia o que eu fazia. Que eu levei um bem social muito grande para a cidade. Imagina o pessoal, para fazer hemodiálise de Tangará e região, tinha que vir 3 vezes por semana em Cuiabá. Para fazer hemodiálise, tinha que andar... Por exemplo, de Cuiabá, de Tangará, 300 de Sapezal, 400 quilômetros. 3 vezes por semana. De Juína, 500 quilômetros para ir, 500 para voltar, 1.000 quilômetros. Então, e foi um bem social. E eu tinha um filho que era médico. Meu filho, assim, brigava muito comigo para eu ser candidato. E eu falava que eu não ia ser candidato. Eu falava, não, eu não tenho dinheiro, eu adoro política. Né? Na época aqui, às vezes, quando eu morava aqui, participava de muita reunião na época de Dante, tinha bastante movimento político, a gente trabalhava no meio médico, político, participamos de muita política da Unimed. E na saúde pública também, saúde né? pública, quer dizer, então, e esse meu filho, e eu falava que não tem como. E ele falava para mim que tinha um sonho, não era nem de ganhar a eleição, era de participar de uma eleição, de nós dois ir para a rua e pedir voto. E pedir voto, era o que ele mais gostava. E, infelizmente, em 2017, esse meu filho teve um infarto fulminante e morreu. Você está brincando, Dr. João? Foi a óbito com 30 e poucos anos de idade. Aí eu olhei para ele no caixão dele e falei assim, eu vou fazer o que você me pediu. E eu vou ser candidato. E do nada, eu tive uma dificuldade para ser candidato, que o povo de Tangará, na época, não queria deixar eu ser candidato. Queria outras pessoas. Aí Bezerra me prometeu, Janaína e Bezerra praticamente bancaram, falando, não, se não deixar por lá, você vai por Cuiabá, eu vim pela estadual. Aí eu fui candidato. Mas como o povo não queria deixar? O povo não, quem mandava no MDB na época. Entendi. O ex-prefeito que perdeu a eleição agora. Não queria, foi combinado uma coisa com um deputado, que ele seria federal ou estadual. Na última hora ele falou, não, eu quero ser estadual. E eu morava lá há muito pouco tempo. Aí eu vim para Cuiabá e deu certo. E nós tivemos 19 mil, praticamente 20 mil votos. E ninguém acreditava, quem que é esse médico lá do interior? Eu lembro disso. Que entrou aqui, veio da onde? Né? E aí começamos a trabalhar um pouco, legal. E trabalhamos durante 4 anos. Por exemplo, eu não conseguia ajudar Tangará. Eu tinha emenda, mas o prefeito da época lá, que ele não aceitava minhas emendas. Ele tinha medo de fazer alguém se tornar um político. Tinha que ser só ele. E eu fazia, queria
Aí ele saiu 2 anos depois, entrou o atual, que ganhou a reeleição, o Wander Masson. E fizemos uma parceria e nós ajudamos Tangará e região com muito dinheiro, com muita emenda, muita coisa. Ou se você andar em Tangará hoje ali, eu acho que em todo lugar que você vai ter alguma coisa que o deputado Dr. João ajudou, fez em todos os sentidos, em todas as áreas, você entendeu? Tem hoje um SAMU lá que está sendo viabilizado graças à emenda do senhor. O quê? Lá em Tangará? O quê? Tem muita... Um hospital? Não, o hospital a regional... nova sede, né? A nova sede. É. O hospital regional é uma história que é o seguinte, eu e o doutor Eugênio, que é de Água Boa, que é médico também, Sim. um mês de mandato, nós fomos conversar com o governador. Ele queria um hospital regional para a região do Araguaia, que o Araguaia era chamado de o Vale dos Esquecidos, e eu, Tangará da Serra, que não estava no mapa do estado que fazia muitos anos. Aí o Mauro falou, não, o estado está quebrado agora. Mas o dia que viabilizar o estado, eu prometo para vocês dois, vocês vão ter hospital. Melhorou o estado, está construindo um hospital, já construiu mais de 40%, e se Deus quiser, até o final do ano que vem, inaugura, que é o grande sonho da nossa região, um hospital de mais de 200 leitos, uma estrutura fantástica, e que talvez seja, né, o maior legado político que eu posso ter, é esse hospital, que vai ser extremamente importante para a nossa região, que vai diminuir, como eu falo hoje, a saúde de Mato Grosso vai melhorar bastante, porque além de lá nós temos um hospital regional em Juína, em Alta Floresta e Confresa. Aqui está construindo o Central, mais o Júlio Miller. Então nós com 6 hospitais... Vai desafogar bem. Mais o regional de Sorriso, de Sinop, você entendeu? De Cáceres. O que vai acontecer? Vai a Baixada Cuiabana que vai ganhar. Sim. A região da Baixada Cuiabana vai ter esses hospitais daqui quase que exclusivamente para a Baixada Cuiabana. Então vai melhorar muito a saúde. Assim a gente... Deputado, imagina. Eu estou falando aqui como leigo que sou na área de políticas públicas de saúde, mas também talvez a curiosidade de muitos dos que estão lá em casa. A gente sabe que a construção de aparelhos públicos como hospitais exige um grande investimento do dinheiro público, mas a manutenção, o bom atendimento, a preservação desses aparelhos é tão caro quanto ou até mais. Sim. Existe já uma estratégia de política de Estado, porque a gente sabe que o governador Mauro Mendes tem feito um trabalho extraordinário, inclusive em relação à receita do Estado, né? Ele pegou um Estado em calamidade e hoje o Estado é um exemplo para o mundo, né? Sem dúvida de gestão. Tem algum plano já estratégico para que o próximo governante mantenha? O grande exemplo o governador vai dar, que ele vai, a partir do começo do ano que vem, ele vai inaugurar o Hospital Central. Possivelmente vai ser terceirizado, né, para uma empresa, mas a ideia que a gente percebe é uma grande empresa nacional, não é uma organização social, alguma empresa de medicina de grupo pequena, é a nível de Einstein, de Sírio-Libanês, daí para cima. Então, que vai administrar tudo isso. Então, vai ser um exemplo para ele, para quando for inaugurar os outros 4 hospitais regionais, já vai ter uma certa experiência para quem for assumir o próximo governo. Falou, a ideia é essa é a boa experiência, então vamos segui-la. Então, para ter condições... Você imagina a quantidade de emprego que vai gerar um hospital regional em Tangará da Serra? O comércio. Sim. Toda uma cadeia produtiva, né, em torno da saúde. Vai ser uma revolução na cidade. Inclusive, doutor João, ultimamente o Brasil está sendo referência em quantidade, né? Eu creio que a qualidade também está junto, mas a quantidade de novos médicos, né, que estão surgindo todos os anos. As faculdades de medicina no Brasil, elas acho que dobraram nesses últimos 10 anos. E quando tem esses hospitais regionais, porque hoje o médico ele quer trabalhar na capital, porque diz que não tem estrutura as regiões mais distantes, né, da capital.
Essa atitude, né, dessa estrutura de colocar com todo esse aparato, já é pensando nesse estudo que foi feito, de monta-se hospital, não tem estrutura, daí não tem profissional que queira trabalhar lá, ou... Josias, esse conceito do interior está mudando. Está mudando, né? Está mudando bastante, graças a Deus. Hoje você tem nas cidades polos, né, médicos e especialistas de extrema capacidade técnica. Qual médico hoje, um médico jovem que ele se forma, vai fazer especialização, ele começa na atividade realmente com 28, 30, 31 anos de idade, recém-casado, com um filho pequeno, não gostaria de morar em Sorriso, em Sinop, em Lucas, em Tangará, né? E em quantas cidades gostaria de morar hoje? Cidades médias, Rondonópolis, pelo amor de Deus. Você entendeu? Então, melhorou muito. E a qualidade, hoje nós temos uma qualidade da medicina, não só em hospitais bem montados, como médicos tecnicamente muito bons, não só no interior do estado e principalmente na capital. Então, hoje eu tenho mais facilidade do médico ir para o interior. E ele gosta de ir para o interior. Você pega uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, em São Paulo, cansou de ser assaltado, demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar do seu trabalho, e vai morar numa cidade dessa que eu te falei, nossa senhora, vem correndo. E hoje tem um salário relativamente bom, tem uma condições de vida muito boa. Então, eu acho que vai dar um salto muito grande na qualidade da saúde pública, porque esses hospitais são de alta complexidade. Né? Então, tem um hospital do interior do estado hoje que faz cirurgia cardíaca. Interior, O transplante está voltando para Mato Grosso. O governador, a Secretaria de Saúde do Estado, fez um contrato, já tem uma equipe contratada. São Mateus, né? São Mateus, está voltando o transplante. Tive uma reunião sexta-feira passada com todo o grupo deles, parabenizando eles e me colocando à disposição, que é uma briga minha no bom sentido desde quando eu assumi. Né? Como nós assumimos, tivemos com o governador quinta-feira, eu acho, o valor da tabela da hemodiálise, por exemplo, a nível do SUS, as clínicas não estavam suportando. E nós conversamos com o governador para ele ajudar na tabela, fazer uma complementação. Subsidiado. E o governador foi lá e pumba. Então, nós temos hoje pessoas que têm uma visão de gestão pública que não adianta ele fazer uma gestão e a hemodiálise quebrar, um hospital quebrar, uma empresa quebrar. Então, quem faz gestão, ele tem que ter uma visão global do mundo, da vida, de nós todos matogrossenses, para todo mundo se dar bem. Sim. E a função que o Mauro exerce como ninguém. Ele sabe equalizar. Ele né? sabe fazer isso aí. É por isso que ele está aí e revolucionou o Estado. E ele sempre fala, quantos prefeitos foram reeleitos? Por quê? Porque fizeram gestão. Como diz o outro, fizeram a lição de casa. Então, reeleitos. Ele ampliou, ele aumentou 24%, eu acho que a verba do hemodiálise, né? Foi 24%. Com verba do Estado. Nós reunimos semana passada, todo mundo num lugar, fomos comemorar, né? Então me agradeceram muito, né? Que eu sou o representante deles. Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, o senhor também. Estou o presidente no momento. Pela segunda vez. É uma vitória, né? Eu fiquei sabendo que o Einstein uma referência, o Sírio-Libanês. Ele é uma referência, né, de saúde no país, e ele hoje administra mais... o Einstein e o Ciro administram mais leitos públicos do que do próprio... Sem dúvida. O Einstein, principalmente, ele tem muito leito público e ele tem uma faculdade que não paga. Uma faculdade que não tem valor, a mensalidade, é de graça. Selecionam os alunos? Você quer ver um exemplo? Tem um hospital, eu fui lá já faz muito tempo, eu quero voltar lá. Nova Mutum. A Secretaria de Saúde fez um convênio com o Hospital Nova Mutum. Nova Mutum está fazendo cirurgia cardíaca. Nova Mutum aqui do lado. Sim. Fazendo cirurgia cardíaca. E bem feito. E bem feito. Quer dizer, tem uma estrutura de... Você entendeu? Eu fui no hospital em Lucas,
Eu fiquei encantado. Eu estive lá em Lucas numa reunião, aí me levaram lá, eu fiz até uma emenda 2 anos atrás para Lucas. Pô, mas vai dar emenda para Lucas, cidade rica, mas era uma coisa boa. É um banco de leite materno. É uma sala bonitinha, toda arrumadinha, com uma emenda minha. Eu fui lá para a gente ver, fazer uma visita. O hospital de Lucas, uma pessoa, que eu acho que não sei o que aconteceu, muito rica, doou, parece que $1 milhão, se não me engano, tá? Reformaram o Hospital de Lucas, é um hospital maravilhoso. É um brinco. Quer dizer, então, é o que a gente fala. Eu acho que, antigamente, quando eu cheguei aqui, em 85, era o Dr. Varig e o Dr. Vasp, né, que falava. Chegava e Hoje, eu mesmo estive doente, eu não tratei em lugar nenhum. Ah, você vai para São Paulo? Vai... Não, não vou. Eu vou ficar aqui na minha cidade, que eu tenho médicos competentes, e fiz o tratamento, me curei e estou aqui numa Tá boa. zero. Eu via sempre o senhor ali na banca do Porto comprando raizada. Será que eu Vou até hoje. Vou até hoje. Olha, brincadeiras à parte, mais uma vez, você está chegando agora, estamos aqui com o deputado Dr. João, eleito em Mato Grosso para o segundo mandato, e neste segundo mandato acaba de ser eleito, entre os pares, o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, que estará ao lado do nosso deputado Max Russi, ajudando a administrar essa casa de leis tão importante para toda a sociedade mato-grossense. Até este momento, eu, no seu lugar, já voltaria. Se você está chegando agora, volta no começo, que ele fala um pouco da sua origem, fala um pouco da sua trajetória, da sua vida pessoal, familiar e também dos desafios para ter se tornado hoje um dos principais parlamentares do Estado. Daqui para frente, a gente vai começar a correlacionar um pouco da sua história com a área do cooperativismo, que ele tem muita experiência na área da saúde, ele que é membro da Unimed, que é uma das principais referências do cooperativismo aqui no Brasil. Vai dizer de onde a Unimed foi beber na fonte para trazer essa tecnologia de gestão tão importante para toda a sociedade. Ele conhece dessa história, ele participa da gestão da Unimed como um dos médicos cooperados e vai nos ensinar um pouco de como trazer esse conhecimento para a área do garimpo, do pequeno minerador, do minerador artesanal, que se não se unir de verdade entre os seus pares, continuará sendo tratado de maneira generalizada como um profissional, um trabalhador que agride o meio ambiente. Criminoso, que trabalha na ilegalidade, que tem uma diferença muito grande de ilegalidade para irregularidade. Às vezes, a irregularidade ela é proveniente do próprio Estado, que é moroso na tramitação dos processos, daquele que precisa se legalizar para defender o seu ganha-pão, para trazer o desenvolvimento para si mesmo e para a sua cidade. Então, a partir de agora, Josias, se você me permite, deputado Dr. João, se eu me permite, queria falar um pouco da experiência do senhor no cooperativismo e de que maneira o senhor entende que esse cooperativismo, sendo exercido de maneira transparente, correta, pode contribuir com o pequeno minerador mato-grossense. Eu sou cooperado da Unimed praticamente desde quando eu cheguei em Mato Grosso, desde a década de 87, por aí. 88 eu já era cooperado da Unimed de Cuiabá. E hoje eu sou cooperado da Unimed Tangará, porque já faz 15 anos que eu me mudei para Tangará, como tem empresa lá, clínica lá, não tem como ser cooperado de duas cooperativas, né? E o que eu aprendi aqui foi tentar sempre a gente colocar a diretoria da Unimed, de todo o histórico da Unimed, você tentar mostrar para as pessoas o que é o cooperativismo, o que é as pessoas se sentirem como se estivesse na sua casa. A partir do momento que você se sente, quando, por exemplo, um médico ia ser introduzido e entrar para a cooperativa, para a Unimed. Ele fazia um curso, a gente faz até hoje, de cooperativismo. O que é o cooperativismo? O que é essa parceria? Porque não é ser tratado
como um convênio qualquer. O cooperativismo médico, você tem que ser tratado como que eu sou um dos 900, um dos 1.000, um dos 1.300 donos dessa empresa. Agora, recentemente, a Unimed de Cuiabá teve problemas. Problemas administrativos, financeiros. O que fizeram? Estão se juntando todos os cooperados, porque quando dá lucro, que as pessoas, quando entram numa cooperativa, as pessoas acham que é só o lucro, que nunca vai ter para você coçar o bolso. E agora teve que coçar. E coçaram. Teve banco que ajudou a financiar, e a cooperativa está voltando o quê? A respirar com uma gestão eficiente, uma gestão eficaz, e ela está melhorando de cada vez. Então, eu até estava comentando com vocês aqui, no começo, em off, que o quê? O berço do cooperativismo é na Espanha, num lugar chamado Mondragón. E era o maior barato. Eu não tive a oportunidade de ir na época, porque eu, por causa da clínica de hemodiálise, não tinha tempo. Vários diretores da Unimed Cuiabá foram na Espanha, no berço do cooperativismo, e se você visse a alegria deles quando eles voltavam de lá, era uma coisa maravilhosa. E eles faziam um curso lá, ficavam, sei lá, uma semana, 10, 15 dias lá, aprendendo, estudando cooperativismo. E agora, se a gente levar eles aqui para o nosso garimpo sustentável, para pessoas médias e pequenas, principalmente pequenas cooperativas, onde todo mundo tem voz e todo mundo tem vez. Recentemente, eu fui ali num assentamento perto de Barra do Bugre, onde tem uma estrada que, na chuva, ninguém passa, e na seca, cheio de buraco. Onde foi feito mais de 50 pessoas que têm fazenda, que têm sítio, que têm chácara na região, nós nos reunimos numa casa e foi formado aqui uma cooperativa, onde eles vão fazer o quê? Vão trabalhar em conjunto para melhorar, porque se ele não tiver estrada e ele mexe com gado, como é que ele vai vender o gado dele para quem? Quem vai lá buscar o gado dele? Se ele planta soja, como é que o caminhão chega para buscar a soja dele? Então, se você não se unir, e principalmente aqui, nesse garimpo sustentável, que a ideia, na minha opinião, é maravilhosa, porque nós temos órgãos competentes, como a SEMA, IBAMA, que vão trabalhar junto, o governo vai trabalhar junto. Na Assembleia tem comissão de mineração. Está lá à disposição de vocês. Uma comissão que é altamente eficiente. Eu não lembro quem são agora, se não me engano, o Avalônia, se não me engano. Puxa aí, tem mais gente. Então, eles têm esse garimpo sustentável. Isso aí vai dar comidinha na boca das crianças, da família. A família vai ter condições de ter uma qualidade de vida e fazer o quê? A palavra mais bonita hoje em dia, mais falada no nosso meio, chama-se sustentabilidade. É a mais moderna de todas, mas nós temos que pôr ela o quê? Em prática. Com esse garimpo aqui, nós vamos colocar em prática o sonho de todo pequeno produtor, que ele vai se realizar. E vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso nesse sentido. E pode contar com o deputado Dr. João, com a Assembleia Legislativa, porque isso é muito bem-vindo. Isso aqui é fantástico, gente. Porque nós temos o garimpo do passado, que nós conversamos aqui em off, quando você passa de avião por cima lá do Nortão, né? De Peixoto de Azevedo, você vê o que aconteceu naquela região. E hoje, se você vê uma pessoa, um grupo de cooperativas, de pequenos produtores, fazendo um garimpo limpo, um garimpo sustentável, onde as suas famílias trabalham, e junto com um grupo de pessoas, eu acho que a grande saída para o garimpo é isso. Sabe? Um garimpo não é um lazer, mas é como se fosse, a pessoa vai trabalhar o quê? Com garantia, com um sorriso, com felicidade, que vai sustentar a sua família. Pô. Esse conhecimento que o senhor tem de cooperativismo, até de assentamentos ali da região de Tangará, doutor João, é, por analogia, o que precisa ser aplicado nesse garimpo sustentável. Sem dúvida. O lema do projeto, a legalização é o primeiro passo. Hoje, quem que encontra esses garimpeiros? Só a fiscalização e a polícia.
E como, infelizmente, isso é matéria que atrai... Rende cliques, né, na imprensa. Só solta isso. Então, quando a gente consegue regularizar uma região, é o jogo do ganha-ganha. O governo, lá, quem está na clandestinidade, passa a recolher os tributos, a taxa anual por hectare, a CEFEM, a contribuição. O governo está ganhando com isso, ele está ganhando também, porque ele está podendo vender para qualquer um o minério dele. O que acontece de importante nisso aí? O governo precisa ter um olhar específico para ele, né, doutor João? Então, o que eu pergunto para o senhor? Pela experiência que o senhor tem quando chegou lá em Tangará, que Tangará, inclusive, está dentro de um território indígena, não é isso, doutor? Tem muita na região, principalmente a região dos Parecidos. Exatamente. Para cima, é complexo. Chegando no Campo Novo. É complexo você ter ação política pública em território indígena, porque território indígena pertence à União. Como que a gente pode, de repente, via Assembleia, doutor Antônio João, compor um trabalho, um projeto de lei específico para a gente conseguir regularizar, simplificar licenciamentos, né? Levar a questão da saúde, uma vez regularizado, né, consegue levar política pública com saúde, com tudo, para essas regiões tradicionais garimpeiras do Estado. Com experiência do que o senhor tem ali, dos assentamentos da cooperativa ali na região Tangará. Eu acho que nós temos que provocar as pessoas, provocar as entidades, provocar a sociedade organizada, provocar a Assembleia, provocar o Ministério Público, a Justiça e provocar a sociedade como um todo, né? E mostrar projetos, esse tipo de projeto bom, que você usou um termo que eu sempre usei, o ganha-ganha. Se você não tiver o ganha-ganha, você não consegue fazer nada. Você falou de assentamento. Nós temos em Tangará o segundo maior assentamento da América Latina. É por agrovilas. Você precisa de ver a organização. Por quê? Eles são organizados. Por exemplo, você dá uma patrulha mecanizada numa agrovila, todos os membros daquela comunidade, eles têm o dia de usar... Tem um cronograma, né? E se organizar. Se você não tiver uma sociedade organizada, você não vai para frente. Então, a partir do momento que você provoca para fazer boas leis, onde você tem a parceria do IBAMA, da SEMA, você entendeu? Dos órgãos de controle como um todo, você consegue fazer alguma coisa de útil, com um projeto de leis bem específico. Eu acredito que a Assembleia, eu tenho certeza, a Assembleia é extremamente aberta para provocar esse diálogo. Sem problema nenhum. E eu acho que o governo tem interesse, porque a partir do momento que você tem lá um garimpo sustentável, numa determinada região, você tira a marginalidade, você põe as pessoas juntar com a família. Você vê hoje em Tangará da Serra, na região, muitos alunos, muitos filhos estudaram agronomia e hoje estão na terra com o pai. Voltaram ali. Então você vai aprender mineração e você vai estudar e você vai voltar a trabalhar junto com a tua família. Tangará da Serra, John, eu tive agora, tem uns 15 dias, fui em Juína, a gente foi numa audiência pública lá, inclusive para instituir uma cooperativa de mineração que era em Aripuanã e está sediando lá. Tangará da Serra está lindo, está lindo. A gente passei de dia, dormi lá e nós voltamos à noite. O que a gente percebe, né? Que teve um olhar tanto político quanto técnico para essa região, né? Tangará hoje é uma referência, eu acho que é uma cidade das mais organizadas ali, daquela região ali. Ela é uma cidade polo, né? Cidade polo. Ela tem ali o agronegócio também, né? Que está bem pujante. Aí você vem, por comparação, as regiões que têm características do agronegócio ali, rapaz, renda per capita, o IDH lá em cima. Aí você pega uma região estritamente minerária, paupérrima, em cima da riqueza. Então, aonde que está o equilíbrio do artigo 225 da Constituição Federal, lá, que tem equilíbrio, que é um poder difuso, porque é para todos esse meio ambiente equilibrado, uma população que já está lá há 100 anos, 200 anos, vamos falar aqui, do nosso lado, Alto Paraguai,
Então, é preciso a gente pegar o que deu certo em Tangará, né, doutor Antônio João? Ver, obviamente, dadas as devidas proporções, né? E Tangará não é só hoje o agronegócio, ele é muito forte no comércio e em serviços. É, né? Você falou em Alto Paraguai, eu tive numa reunião um dia em Nortelândia, Do lado. ali do lado, e aí era uma reunião política, e eu fui lá. E aí um senhor, assim, de uma capacidade de inteligência muito grande, eu não conhecia, ele pediu a palavra para 5 minutos contar uma história. Aquela região ali já foi milionária, você sabe melhor que eu, de diamante. Aí ele fala o seguinte... Era o gatinho ali. Aquela região toda ali, Arenápolis, Hortelândia, Santo Afonso. Santa Afonso, ali era Diamantino. rico. E tinha uma riqueza extraordinária. Aeroporto. E onde foi parar essa riqueza? O que ele fala é o seguinte, lá no Oriente Médio, só tinha areia. Descobriram um poço de petróleo, olha o que eles se tornaram. Nós aqui, na nossa região, nós tínhamos um minério, nós tínhamos um diamante. Diamante, realmente diamante. E o que nós fizemos? Quantas pessoas daquela época hoje, construíram alguma coisa, tem uma terra, tem uma fazenda, prosperaram. 99% não. É uma cidade pobre, essas cidades todas são cidades pobres. Não teve alguém que falou, peraí, vamos fazer uma cooperativa, vamos sentar e vamos nos organizar aqui, ó, Arenápolis, Hortelândia, você entendeu? Santo Afonso, Marilândia, Alto Paraguai, vamos organizar aqui e vamos crescer, fazer dessa região uma região rica. Nós não fizemos isso. Tinha uma teoria lá que eu não sabia, que era tanto diamante, mas tanto diamante, que você, depois de uma semana, pegando diamante aos quilos realmente, você tinha que ir num lugar, não vou falar o termo correto, num puteiro, para distribuir diamante, porque se você não fosse lá gastar, você tinha uma... Era mais fácil achar o diamante do que vender. Você não pegava mais diamante. Então o pessoal começava a gastar dinheiro à toa, ninguém produziu nada. Se tivesse feito uma cooperativa na época, o que aconteceu? Hoje eram cidades ricas. Exato. E hoje depende do quê? Depende da política, de verba, do Estado, de ajuda. Quer dizer, é complicado isso aí. A gente ouviu isso em Poxoréu, né? Numa reunião Poxoréu. também, que a gente sentou com alguns historiadores lá durante nossas pesquisas com o projeto Garimpo Sustentável, e eles falaram que existe uma ferida, existe uma mágoa da população, especialmente dos mais antigos, em relação a esse tempo da grande produção do diamante naquela região, porque a cidade ficou pobre, palavras de algumas autoridades políticas de lá, e assim, eles viram o crescimento de Primavera do lado, né, se tornar o que é hoje, e eles ficaram ali no tempo parado, e tendo sido o berço do diamante lá, como foi, né? Então, é exatamente por questão de gestão, inclusive pública, né? Sim. Hoje existe a questão da soberania, né? Então, as ONGs, né? Essas famigeradas ONGs, eles querem colocar na nossa cabeça que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? E essa soberania que o Brasil insiste em querer compartilhar, a gente poderia pegar isso também e tentar compartilhar lá o Vale do Silício, então, né? Lá que é o berço da tecnologia. Então, vamos dividir, porque é importante para o Brasil. Dividir a riqueza com a gente aqui. Pô, então, vamos então. Hoje eu estava conversando com o pessoal fomos vereadores, prefeito de Trivelato. Foram lá fazer uma visita e ganharam a eleição agora, do nosso partido. E um rapaz lá falou o seguinte, a SEMA, ela precisa começar a ver, analisar, ir lá no campo ver. Uma pessoa que tem um pedaço de terra lá de 30 hectares e ela só pode tirar 20%, e os outros? Aí ele até brincou assim, doutor, o povo não come mato. Aquilo ali é o sustento dele. Com 6 hectares ele não dá para fazer nada. O que ele vai fazer? Então, tinha que ter um olhar, as palavras dele, que entende que está lá. Né? Tinha que ter um olhar diferenciado. É quando eu falo que, muitas vezes, a
Algumas instituições fazem leis, fazem regras numa sala com ar-condicionado. Mas nunca Não sabe a realidade, examinaram né? um doente, nunca viram o que é um paciente, nunca viram o que é... Não, a hemodiálise tem que funcionar assim. Mas nunca entraram numa clínica. O cara está lá tomando um cafezinho no ar-condicionado e ele, sabe? É o que a SEMA podia fazer. E, de repente, fazer um olhar mais para quem? Para o pequeno. Porque nós somos muito grandes aqui no agronegócio, maravilhoso, fantástico. Agora, se a gente estimular esse garimpo sustentável, estimular o quê? A produção de alimentos nessas pequenas comunidades, Mato Grosso importa banana. Nós compramos banana de fora, de Rondônia. Cadê a nossa agricultura familiar? Nós temos que exportar banana. Nós importamos melancia, abacaxi. Gente, Com poder aqui. Vamos fazer cooperativa disso aí. Vamos se unir. Vamos ter apoio do governo, apoio das prefeituras. Que aí o povo é trabalhador, gente. Não tem como não ser. Essa iniciativa da mecanização para a agricultura familiar é maravilhoso. Tangará tem... Nossa Senhora. Tangará agora tem um projeto para cacau. Cacau. Lembrei, Tangará tem um projeto agora, não é nem embrionário mais, a questão dos fertilizantes, remineralizadores, o basalto lá, já tem uma manchinha lá. Tá sabendo, doutor João? Eu estive lá recentemente para ver esse negócio do cacau, o pessoal estava comentando. Já pensou, se tem uma jazida, eu acho que ainda não tem prospectado ainda a capacidade de produção, mas em se confirmar, o Tangará vai ser um polo produtor de fertilizantes, porque a gente importa hoje da Ucrânia, né? Importa isso. E lá tem o basalto, rapaz. O pessoal da Metamate aí, vamos apresentar aí os resultados, né? E a função, o basalto... Empaer. Aliás, quero mandar um abraço para a nova secretária lá na CEAF, Andréia Domingues, né? Por sinal, uma pessoa fantástica, de uma educação britânica. Exatamente. Com uma boa vontade, ela vai conseguir muita coisa. Com certeza. Um beijo para ela. Nós tivemos a honra de conhecê-la ainda quando estava atuando na área jurídica da Secretaria de Cultura. Ela era advogada lá. Acho que o concurso dela de gestora, né, governamental, o primeiro cargo foi lá. E aí, a partir dali, nos tornamos amigos. Ela sempre contribui aqui com um podcast nosso que se chama Estado do Amanhã. Estado moderno, inovador, mas também que pensa no amanhã. Tem um duplo sentido. O Estado como poder público, mas o Estado do verbo, né? Qual será o Estado do nosso amanhã se a gente não pensar nele, não pensar nas pessoas, não pensar no planeta? Primeiro nas pessoas, né? A gente precisa salvar o planeta, mas primeiro precisamos salvar as pessoas. E aí, de repente, a gente deparou com a nomeação dela lá na Secretaria de André que passou Covid para nós, ela quase matou nós. Quase matou nós. Ela fez um podcast conosco durante a pandemia, e aí ela não sabia, mas ela tinha contraído Covid e passou Covid para minha casa toda. Quase que morreu. E foi legal, né? Falei, rapaz, gente, tá todo mundo meio ruim, né? Ela falou, acho que fui eu que passei para vocês. Passei para vocês. Um abraço, Andréia. Falamos sobre agricultura familiar, o deputado abordou oportunamente esse tema e nós... E ela é uma entusiasta. Ela é entusiasta. Aquilo que a gente tem entusiasmo por causa da minha região, ela é uma entusiasta. E é totalmente pertinente a agricultura familiar com o garimpo artesanal, o garimpo sustentável, totalmente. São pessoas que estão lá abandonadas, algumas porque querem ficar abandonadas, mas a maior parte aguardando capacitação, treinamento. E a CEAF, a agricultura familiar, ela está bem na nossa frente, mas muito na frente em matéria de organização, gestão. E essas capacitações, a gente precisa copiar alguma coisa lá, João. Deputado, a gente tem se colocado à disposição dentro da nossa pequenitude, como uma organização da sociedade civil que vem tentando produzir conteúdo, sabe, em várias áreas. E a gente já dialogando com o futuro presidente, Max Russi, nós nos colocamos à disposição para produzir conteúdo sobre gestão de associações, das instituições do terceiro setor, que nos últimos anos passou a ter uma importância
maior para o primeiro setor, para o Estado, uma vez que o Estado vai reduzindo o seu tamanho. Aí, como é que ele consegue fazer serviço público estruturante fundamental? Pelos braços do terceiro setor. Mas como é que esse terceiro setor se posiciona diante dos órgãos de controle? Ele tem capacidade de gestão desse montante todo de verba pública que precisa ser direcionado para ele, para que ele execute essas funções sociais, esses serviços públicos? Eu não sei se tem. Eu, como um membro do terceiro setor, além de artista, a gente atua nessa área há mais de 20 anos, eu percebo que o terceiro setor ele é pobre por sua própria natureza. Ele nasce para a voluntariedade, ele nasce sobrevivendo das doações. Aí agora que ele se transforma num braço para o Estado, ele não pode mais ter a desculpa de estou fazendo aqui nas minhas horas de folga ou como eu posso, por isso o que eu puder fazer está bom. Não mais. A mesma eficiência do primeiro setor, eficácia, é exigida do terceiro setor. Senão não tem razão dele alcançar recurso público. Pô. Não pode brincar nem por incapacidade, incompetência, desconhecimento e nem por falhas de caráter. É um dinheiro sério do contribuinte. Então, a gente tem se colocado à disposição para participar de algum grupo que esteja pensando na necessidade premente de qualificar essa mão de obra, porque senão a gente vai perder essa ferramenta das emendas que surgiram para alcançar a sociedade, locais que o Estado não alcança mais. E vai perder, porque a gente está vendo vários escândalos saindo aí, porque está sendo usado de maneira ineficiente esse recurso. Então, assim, eu gostaria de contar também com o senhor em que levantasse, entre tantas bandeiras importantes, essa bandeira da qualificação do terceiro setor, mas não apenas na gestão do terceiro setor. Porque o terceiro setor é privado, cada um vai gerir como quer. Mas a partir do momento que ele alcança dinheiro público, aí já não é mais gestão do terceiro setor, é gestão de parcerias. Esse conteúdo é fundamental. E a gente gostaria muito que o senhor abraçasse essa causa. Ele tem que ser capacitado e fazer gestão. Gestão eficiente. Da parceria. Até melhor que o público. Melhor que o público. Ele tem mais celeridade, mais desburocratização. Porque ele não tem muita... É o que você falou. Ela tem celeridade. Ele não tem... Ele não é travado. O Estado, ele trava tudo. Sim. Eu quase infartei no meu primeiro mandato. Eu achei que eu ia chegar lá e falar, não, peraí. Eu entendo isso aqui, nós vamos fazer isso. Calma, deputado, não é bem assim, não. Vai passar ali, vem aqui. E aí cansa, né? Chega uma hora que ali não, ali você faz, vou fazer. Pronto. Eu tô com o dinheiro aqui, vou fazer. Quanto que custa, como é que é, vamos fazer. Pumba. Aqui a entrega. A Andréia Fujioka, eu chamo de Fujioka, mas é Andréia Domingues Fujioka. Ela é casada com um japonês. Pede desculpa. Da Andréia Domingues. ela diz o seguinte, eles criaram uma lei no estadual, sabia disso? Lei 10.861, é chamada de Lei de Parcerias Sociais na Infraestrutura. O senhor conhece essa lei? É uma lei mais desburocratizada que a Lei Federal 13.019, que é a lei nacional que rege as parcerias. Essa lei, eles criaram exatamente para isso que o senhor falou. Já anota aí, é legal essa lei. Por quê? Fulano, Beltrano, Ciclano tem áreas lá na região norte. Tem pouca gente morando naquela região, mas tem muita produção. E os caminhões estão quebrando na estrada porque não tem asfalto. O governo não pode asfaltar porque tem pouca gente morando ainda. Aí criaram uma lei onde a iniciativa privada investe no asfalto, investe na recuperação, na manutenção e tal. E o Estado contribui. Sim. Lei de Parcerias Sociais. E ela foi... Quem faz muito isso é o Marcelo Padeiro. Marcelo Padeiro. Está usando Ele é exatamente. lá na Secretaria da Sinfra. Essa lei é da Sinfra. Então e ganharam o prêmio nacional por conta dessa lei. Eu já fiz muito contato de prefeitura com ele. Não, doutor João, você fala para ele fazer isso, eu faço isso. Pronto. A prefeitura faz isso, eu faço. E rapidez, né? É rapidão. Então, a Andréia, ela ajudou a criar essa lei aqui no Estado. E ela está na CIAF agora. Você podia chamar ela e falar, Andréia, me fala sobre essa lei. Vamos implementar em outras secretarias. E o momento é oportuno agora. Você quer ver outra coisa? Você falou de emendas, assim, que é muito discutível. A quantidade de emendas nossa, por exemplo, né? Nós que sabemos não tem um problema. Você é prefeito lá de uma cidade a 700 quilômetros daqui. Eu nunca fui lá. Ou se eu for um dia lá, eu vou de avião. Eu, como Estado. Um dia eu brinquei com o Marcelo Padeiro. Se ele conhecia o Araguaia. Que eu fui lá. Passei uma semana
Daqui a lá, quantos quilômetros? 200 de chão. Aí eu brinquei com você, eu conheci de carro. Eu conheci, por exemplo, de Juína, você que esteve lá recentemente, a Castanheira, de carro. 300 quilômetros de chão, de pedra. A Colniza, né? Isso quer dizer? A Colniza. E agora está soltando. Vai ficar show, hein? 7.4. Aquilo você vai ver o desenvolvimento que vai ter naquela região. Você entendeu? Então, a gente que faz emenda, eu vou fazer a emenda para a Colniza para quê? O que ele precisa? A grande maioria das cidades do interior é agricultura familiar. E por que não pode entrar isso aqui? Também. Doutor João, o senhor tocou num ponto sensível. A gente vai agora, acho que em fevereiro, né? Acho que primeiro trimestre de 2025, os novos prefeitos e os reeleitos, é o momento dessa capacitação, desse entendimento, né? Sim, Eu acho que... Começo de gestão, né? O TCE, creio eu, que já está tomando alguma atitude nesse ponto. Há 4 anos atrás, eles tomaram essa iniciativa, né? Capacitaram. Até participei de uma das capacitações lá com os prefeitos, porque tem prefeito que, de repente, não sabe nem o que é CEFEM. Não vamos generalizar. Se perguntar o que é CEFEM, o que pode fazer, de onde que vem esse recurso, e muitas vezes o recurso entra ali e ele compra, ele paga, ele está fazendo o trabalho que tem que ser feito, está na programação lá da prefeitura, mas se ele for capacitado, se esse recurso chegar pela fonte sem lá, for direcionado e uma região que, de repente, altamente afetada, né, pela mineração, pegar esse dinheiro e investir de fato na mineração, eu tenho certeza que vai mudar o ambiente dessas regiões, né? Então a gente precisa, nesse momento agora, pensar nessas capacitações, nesses treinamentos. Eu acho que o momento é oportuno, né? Principalmente essas mudanças aí. Já ouvi ali na TCE algum movimento nesse sentido. Eu creio que a Assembleia pode vir juntos também, junto com o terceiro setor, né? A Códimato tem essa expertise tem também. Tem que ouvir, né? Aqui em Mato Grosso tinha, né? 13.305 organizações da sociedade civil ativas, começo do ano. Eu falo tinha porque pode ser que tenha mais ou menos agora, né? Mas assim, 13.305. Parece que é um universo pequeno quando a gente fala sobre terceiro setor, porque a maioria está ali nos seus cantos. Mas é muita instituição. A metade disso deve ser organização religiosa. Mas desde que ela preste serviço social, ela também é caracterizada e considerada. E pode receber o aporte do recurso público para executar serviços sociais. Então a gente precisa alcançar essas instituições e qualificar o trabalho que eles prestam para a sociedade. Sem dúvida nenhuma. Esse polo gostaríamos de participar como um tijolinho na construção desse castelo, né, Josias? E o doutor João, ele nessa parte da saúde, é a parte mais importante. Hoje, por exemplo, a gente conseguiu, depois de muito tempo ali, trabalhando, regularizar áreas no Juruena, doutor João. O senhor conhece lá aquela região Nova Bandeirantes? Muito de passagem. De passagem, né? 200 quilômetros de chão para frente de Nova Bandeirante. Como é que chama? Juruena, é Garimpo do Juruena. Tem o município de Juruena, sim, né? Eu conheço. E tem o Garimpo do Juruena, que na região de pertence à região de Nova Bandeirante, 200 quilômetros na Amazônia, adentro lá. E a gente descobriu que essa região lá, ela está ocupada desde 1947. 47. E não tinha relatos. Agora, no nosso diagnóstico, que deve estar sendo impresso agora por esses dias, a gente chegou nessa data, 1947. Então, há mais de 70 anos ali de ocupação. Nós regularizamos algumas áreas lá. No mesmo dia que a gente foi lá, estava com a gente a Sheila, né, da SEMA, o doutor Caio, da ANM, o presidente Juliano Jorge, da Metamate, nós, enquanto Códimato, lá, doutor Antônio João. A gente chegou, fez as entregas dos licenciamentos lá, voltou no outro dia, olha, precisa mandar um carro aqui porque estou com 3 pessoas com malária e vai morrer aqui, vai morrer. Então, infelizmente, isso chega junto, né, com essas questões. A gente precisa ter um olhar também, né, doutor João, como fazer para chegar junto, a regularização, e lá o hospital está lá em Bandeirantes. E é um hospital que, inclusive, eu preciso até ajudar como é que chama o meu... César Pergo. Oi? César. Não, perdeu. O Cezinha. Cezinha é meu amigo. Cezinha. Eu falei para ele que esse ano, agora o ano que vem, no caso,
nós vamos ajudar ele a melhorar aquela condição de saúde. De saúde lá. Da Perdeu região a dele eleição ali. lá, né? Ele merece, Poxa vida. entendeu? Perdeu. Ele perdeu lá. É. Ele perdeu, né? Perdeu. Por Mas pouco. mesmo assim nós vamos Vamos Deixa eu ajudar a dar uma- cidade, precisa. É uma região que precisa. É que eu desse brinco, conhecimento. muitas vezes o Marcelo Padeiro, eu ligo para ele de alguma região, negócio de uma estrada, de uma ponte, ele fala assim, mas você é deputado da onde? Eu falo, do estado de Mato Grosso. Você tem que resolver Tangará, doutor. Eu falo, Marcelo, eu sou do Mato Grosso. Tangará já tá lindo, né? Tá lindo. Entendeu? Então, Deputado, a gente costuma dizer sempre aqui que podcast é uma arena amigável, onde a gente conversa sobre a vida, conversa sobre as coisas e as atividades profissionais. E quando se trata de uma pessoa pública que tem uma visão privilegiada, porque de onde o senhor está, o senhor consegue enxergar muito mais longe, muito melhor que nós aqui, cidadãos comuns. Eu queria que o senhor, de repente, abordasse alguma coisa que nós aqui, durante o bate-papo, a gente não tenha tocado no assunto, o senhor julga importante, oportuno, agora que o senhor está aí prestes a assumir essa função tão importante no parlamento, tenha já alguma ideia de área de atuação prioritária, como é que está isso aí? não, eu tenho algumas ideias, assim, a primeira coisa, eu ainda não, em respeito até o meu amigo, meu colega, meu irmão, deputado Max Ruski, o primeiro deputado que, quando eu ganhei a eleição, que me convidou para ir na casa dele um dia, eu fui na casa do Max. Aí tinha vários deputados lá, foi todo mundo. Eu estava indo embora, ele falou, não, você fica, deixa todo mundo embora. Eu gostei de você, vamos bater um papo nós dois aqui. Ficava até de madrugada conversando. E a gente tem um respeito muito grande um com o outro. Ele, nesse campo ele já foi primeiro, hoje era primeiro secretário, já foi presidente de uma época, hoje ele vai voltar. E nós vamos trabalhar junto. Eu acho que a gente tem... Eu brinco com ele que depois da eleição, eu lembro que na apuração eu estava do lado dele assim, e o pessoal contando os votos, né? E ele nervoso, eu também. Ele falou assim, quantos votos conta nós vamos ter, você acha? Uns 2, 3? Eu falei, eu não sei não, eu acho que é nenhum, viu, Max? Brincando. E realmente não teve nenhum. Foi por unanimidade. E o que eu falo, a nossa responsabilidade aumentou. Porque você nunca, talvez na história da Assembleia, teve um caso desse, de o presidente, o primeiro secretário, ser unânime, os 24 votos. Então, a nossa responsabilidade aumenta muito perante os colegas, perante a gestão e perante... Nós estamos representando o Estado de Mato Grosso, perante o Estado de Mato Grosso. Então, eu acho que, como nós temos um relacionamento de confiança muito bom, eu e ele eu não quis entrar ainda lá dentro. Ele está até fazendo o gabinete, ele falou para mim que ele está viajando, e quando ele voltar semana que vem, a gente começa devagarinho a conhecer. Né? Eu falo o seguinte, eu sou... eu tenho, assim, tenho muita facilidade para o diálogo, para ouvir, muita serenidade para isso. Vamos ouvir, não vamos colocar, sabe, fazer nada corrido, nada intempestivo. Vamos ser bem racional, não radical, para a gente fazer e conhecer. Eu não posso... O que você vai fazer lá? Eu não sei. Eu preciso me apresentar lá. O que eu posso, primeiro, o que eu tenho que saber, o que eu posso fazer. Como eu me defini aqui no começo. Eu sou da saúde, eu sou uma região de agricultura familiar e sou municipalista. Eu tenho que pegar essas 3 coisas e sou extremamente favorável ao diálogo. Então, vamos pegar essas 4 coisas e vamos ver como que a gente pode administrar. Obviamente, junto com ele, em parceria, né, para a gente melhorar a qualidade dentro da Assembleia, para todo mundo trabalhar com mais tranquilidade, trabalhar feliz. Eu tenho algumas ideias, eu tive recentemente na Assembleia de Minas Gerais, que é considerada uma das mais organizadas do Brasil. Quero ir na do Paraná, tudo começa no Paraná, que a gente escuta, né? Vamos lá no Paraná. Entendeu? Exatamente. No Paraná conhecer o que é, tentar ir numa dessas do Nordeste, que é organizado, para a gente trazer para cá
Na Unimed, antigamente, a gente falava que na Unimed nada se cria, tudo se copia. E é bom copiar coisas boas. Exatamente. Essa que é a nossa ideia. Não há demérito nenhum nisso. Não, eu, a vida inteira, como já copiaram muita coisa minha, eu também copiei muita coisa Exatamente. dos outros. Coisas boas, que é para o bem-estar do modo geral de todo mundo, entendeu? Então, eu e ele temos uma relação muito boa de amizade, de respeito, né? De interação. Então, eu tenho certeza que nós vamos conduzir aquela casa ali, honrar o Estado de Mato Grosso e honrar os outros 22 deputados que nos elegeram ali por unanimidade. O doutor João falou que primeiro secretário, não sei, né? Lembrei daquela senhora que o filho dela estava em casa parado, sem fazer nada, aí um vizinho falou, mas rapaz, seu filho só aí, sem fazer nada. Ele está se preparando para a profissão que ainda nem inventaram. Está esperando aí. Mas, doutor João, a gente acredita, primeiro que essa profissão do senhor na área da saúde, primeiro que é uma dedicação da vida toda, né? Nunca para de estudar, é o bem mais precioso que a gente tem, né? É a vida. Nós temos na nossa família, eu tenho 2 filhos fazendo medicina, o Johnny tem o filho dele já médico, em Goiânia, trabalhando. E a gente percebe do olhar deles a vibração, né? A vibração diária no cotidiano de estar estudando, de estar buscando cada vez mais conhecer e esse contato com pessoas, porque tem pessoas que querem ser políticos, mas não querem ter contato com pessoas, né? Como que faz isso? Eu lembro quando, nessa última eleição, eu contava às vezes na Assembleia com o Antero. Ele aí, tranquilo, né? Eu falei, não, Antero não tem dinheiro, cara. Eu estou com medo dessa reeleição. Todo mundo fala que reeleição é mais difícil. Eu tive 15 mil votos em Tangará, é perigoso eu não ter 10 mil, por causa que sempre tem uma rejeição, não sei o quê. Ele falou, não, vou te falar uma coisa que você tem. Você tem 2 coisas importantes na política. Você tem serviço prestado e carisma. Sem carisma e serviço, não adianta que você falou. Se você não gostar de ser abraçado, hoje a gente estava comentando isso, nessa eleição aí, as pessoas querem te abraçar, quer pegar em você, quer te cheirar, quer abraçar. Hoje um amigo meu me falou que o Dante, ele trabalhou com o Dante muitos anos, ele é meu assessor, o Wagner, que uma vez foram num comício, não sei aonde, num lugar aqui do interior, e o Dante esqueceu de passar perfume. Ele mandou o cara ir na casa dele buscar. Ele falou assim, sabe por quê? O povo gosta de abraçar a gente e sentir o nosso cheiro. Você vê que coisa, né? E normalmente quem abraça a gente, normalmente tá suado, né? Suado. Vai na boa. Eu, por exemplo, não tenho problema que eu fumei muitos anos. Então eu tenho um problema que é uma diminuição de olfato. Então, para mim, Tá tudo certo. pode me abraçar à vontade, que eu Isso é abraço. uma vantagem na política, às vezes. Bom, Josias, isso, eu né? acho que o doutor Antônio João foi generoso, já compartilhou muito aliás, perto do que ele pode compartilhar e irá compartilhar nas próximas participações, ele compartilhou pouco, porque ele é um poço de conhecimento. Já 2 mandatos, uma vida dedicada à saúde. Ele não falou, por exemplo, como que se deu essa vinda dos pais dele lá do velho continente, de Portugal, aqui no rabo Brasil. de saia. Não. Oi? Rabo de saia, não, já veio casado. Não, eu vim Não, com 3 anos. ele veio criança. É uma 3 anos de família idade? tipicamente. Veio primeiro. Eu tinha um irmão mais velho, bem mais velho que eu. Primeiro veio ele. Aí ele trabalhou 1 ano para pagar a passagem de navio. Depois dele veio o do meio, que trabalhou 1 ano para pagar a passagem de navio. E ficou eu e minha mãe em Portugal. O meu pai estava doente. Aí meu pai veio a falecer. Aí com 3 anos de idade, veio eu e minha mãe num porão do navio. E, como a minha mãe dizia, foram 12 dias e 12 noites. Né? Esses dias, uma pessoa da minha família, uma sobrinha minha, falou assim, tio, você parou para pensar da onde você veio e aonde você está chegando? Eu falei, é uma boa pergunta, a hora que eu estiver deitado eu vou pensar nisso aí. Porque, realmente, não foi à toa, eu tenho uma né? gratidão muito grande ao povo de... A Tangará, eu falo toda vez, eu não canso de falar. Eu cheguei em Tangará da Serra com um diploma de médico. Tangará da Serra deu mais 2 de deputado.
Então eu tenho que trabalhar muito para aquela cidade. Gratidão. Você vai diminuir os votos, de 15 mil vai passar para 8 mil, 10 mil. Aumentou 600 votos. Quer dizer, eu só tenho gratidão àquele povo que eu vou lá agora na campanha. Estava eu e Wander abraçado. Tinha hora que parecia que eu que era o candidato, você entendeu? Era tão gostoso. As pessoas vinham tirar uma foto, te abraçar. O carinho que eles têm por mim, eu tenho que devolver com trabalho. Muito trabalho. É isso, E eu prometo, logo depois de 1º de fevereiro, quando nós tomar posse, a gente vem fazer aquela ideia aqui. 17h30. Está marcado. Já Viu, Baixinha? Está marcado. O mês já está definido, é fevereiro. O dia também já está definido, é uma sexta-feira. Sexta-feira, dia da semana. O horário também já está definido. 17h30. É 17h30. Só que para trazer saber qual sexta-feira vai ser. Trazer um engolve, né? Para firmar, né? Porque, rapaz, tem fígado que aguenta também. Bom, eu quero... Só que nós vamos começar mais cedo, eu acho, um pouco, porque nós vamos falar muito. Fala muito. Olha, com a graça de Deus, agradecer mais uma edição do podcast Garimpo Sustentável. Quero passar primeiro para o Josias aí para os agradecimentos, alguma mensagem final que a gente possa deixar aí. Só agradecimento, né, pela presença do nobre deputado Dr. João. Já estive lá nos corredores da Assembleia, sempre muito solícito. Muito obrigado. Até estive levando lá a revista. Ele vai te ajudar a entrar na comissão lá minerária. Viu? Eu senti que ele vai colocar seu nome lá dentro da comissão. A gente precisa ocupar os espaços, assim como o senhor está ocupando esse espaço aqui democrático. É um tema complexo quando a gente fala garimpo, né? As pessoas aliam garimpo a tudo que é criminalidade e não é bem por aí. Então a gente precisa, com maturidade, tratar de assuntos também complexos, né? E o senhor, não por causa da função, da posição que ocupa hoje, mas é um representante do povo hoje, com conhecimento, é um médico que trata com o que a gente tem de bem mais precioso. E só nos orgulha de estar aqui hoje aprendendo bastante com o senhor. Parabéns pela eleição aí do parceiro lá em Tangará. Estive em Tangará, parabéns pelo município. Está lindo, está top demais, né? Então a gente espera poder contar com o senhor mais vezes aqui nessa nossa bancada aqui para tratar de outros assuntos. O senhor também sinta-se em casa, qualquer outro tema, outra discussão que o senhor queira também tratar, se fica à vontade, que aqui é nosso. Muito obrigado pela presença dos senhores. Isso aí, doutor João. O Josias colocou bem que isso aqui é uma bancada que a gente conversa muito com o terceiro setor. A gente procura trazer temas que são de interesse das organizações sociais, que atuam também na área ambiental. E o social ele é tão amplo, né? Ele trata de cultura, de esporte, de lazer, de saúde, de segurança pública. Tudo passa pelo social. Mas a gente fala também com a sociedade civil, com aquele cidadão mais simples que está lá longe e precisa de informação, conhecimento, a gente procura produzir aqui. E o senhor hoje, com certeza, produziu muito conhecimento, deu muita informação importante para a nossa audiência e só me resta agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estarmos aqui e ao senhor por aceitar o convite. E a Carol, né, que intermediou esse convite. Obrigado, Carol, por ser essa mensageira da boa nova, da boa articulação, da boa nova. Fica o microfone à sua disposição, deputado, para as considerações finais. Eu agradeço a vocês por esse tempo que eu fiquei aqui. Fiquei muito contente de conhecer o ambiente de vocês, participar desse podcast do Garimpo Sustentável, falar sobre vários temas. Inclusive, é um tema que realmente nós temos que aprofundar sobre o garimpo sustentável. Sabe, nós temos que estudar muito, ler muito, compartilhar muito, fazer audiências públicas, explicar para as pessoas. E você pode ter certeza que eu vou levar esse tema para os colegas da Assembleia, para a gente discutir e, de repente, fazer uma audiência pública, chamando pessoas de vários setores, vocês, obviamente, conduzindo tudo isso, para a gente conversar mais sobre isso. E eu agradeço de coração falar um pouco da minha vida, falar um pouco de mim. Eu tenho orgulho do que eu sou. Eu sou muito agradecido demais a Deus por tudo que me deu. E eu sou muito grato aos amigos que eu tenho, à família que eu tenho, aos meus filhos, a minha esposa, que me dão muita força. Também tenho uma filha médica que, como vocês falaram, que vibra. Ela faz uma prova. Pai, foi muito difícil. Depois ela fala assim, pai, tirei 8. Parabéns, minha filha. Então é gostoso a gente participar com isso aí. E agradecer a Deus por estar aqui com saúde, firme.
e me pôr à disposição de vocês, precisando. O nosso gabinete é a porta aberta para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Nós quem agradecemos, e aqui eu falo em nome de toda a Cordimato, a central das organizações do Estado de Mato Grosso. Agradeço aqui ao nosso responsável técnico pelas transmissões, Marquito. Agradeço a nossa responsável pelo relacionamento com todos os nossos convidados, a Tayane, Fernanda. Agradeço ao Josias, meu parceiro de bancada, ao Dr. Joey, que não está aqui, que está viajando, mas que também participa das bancadas aqui dos nossos podcasts. E quero mandar um abraço para o Frei Eliseu, que assumiu como pároco lá na paróquia em Tangará da Serra. E eu fui convidado e fiz questão de participar da missa, da sessão de posse dele como pároco, um grande amigo que realizamos juntos durante 20 anos a festa de São Cristóvão, aqui dos caminhoneiros, aqui na saída da cidade. Eu era o responsável pela parte dos shows e ele Costela. pela parte religiosa. Costela Eu do tô Safá. antigo igual a Santa Ceia já. Né? Enfim, um abraço também para o Dr. Cláudio, um grande amigo, um grande irmão. Quando presidente dos Hikmat Shreiners, ele me deu a honra de conhecer o deputado Dr. João durante uma Meu reunião. sobrinho querido. Sobrinho do deputado. E o deputado conseguiu nos fornecer uma Tem que emenda mandar um beijo parlamentar. para minha sobrinha, porque também é muito ciumento. Exatamente, é a esposa do Cláudio, né? Não, o Cláudio se apresenta para nós como sobrinho do deputado. Não é muito- Aí ela fala assim: não, você não é sobrinho, não. Quem é sobrinho sou eu. Você é de tabela. Ciúmes ali é bravo, tem que tomar cuidado. Então, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado por tudo. E obrigado ao governo de Mato Grosso e também à Assembleia, que é por meio das emendas parlamentares que nós tornamos possível realizar esses podcasts que levam informação, conhecimento, transparência, dados para toda a sociedade. Fiquem todos com Deus e até a próxima edição do podcast Garimpo Sustentável. Valeu!